Essa é a parte 2 da anatomia do plexo braquial para anestesia regional. Eu sou o Dr. Cunha, sou médico anestesista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sob a coordenação do Serviço de Anestesia do IOT, Dr. Adilson Amache. Essa aula, né, como nós já falamos na parte 1, ela serve para os nossos estagiários, fellows e todos aqueles que se interessam pela anestesia regional. Voltando àquilo que nós estávamos começando, nós vamos agora destrinchar. Então, C5 e C6, eles vão se reunir para formar o quê? O tronco superior, tá? Nessas raízes, nós vamos ver a saída de alguns nervos. Por exemplo, nós vemos a saída do nervo dorsal da escápula, que ele vai inervar os romboides e vai inervar o elevador da escápula, né? A lesão dele provoca a escápula alada. O outro nervo que nós falamos seria o torácico longo, né, que é ramo de C5, C6 e C7. Ele vai inervar a musculatura do serrátil, o serrátil anterior. E nós temos também o nervo frênico, que ele recebe os ramos que vêm de C4, da raiz de C4 e de C3, e ele vai inervar o quê? O diafragma. Então, observe bem, né, esse nervo frênico que ele vai deslizar sobre a musculatura do escaleno anterior que nós vamos mostrar. Então, é importante esse nervo para ele não ser bloqueado, tá, nas anestesias que nós fazemos na região interescalênica supraclavicular. Dos troncos, como nós falamos, nós vamos ter um nervo supraescapular. Esse nervo supraescapular ele é muito importante porque ele vai inervar o supraespinhoso e o infraespinhoso. Tá? Ele vai inervar também a articulação do ombro. Então, nós temos que estar muito atento nesse nervo supraescapular, tá? Para quem vai fazer anestesia do ombro. E hoje em dia nós estamos fazendo cada vez mais anestesias direcionadas para diminuir não só o volume e evitar eventos adversos como fazer o bloqueio do nervo frênico. O outro nervo importante, né, é o subclávio. Esse nervo ele tem uma importância, porque vocês estão vendo que ele fica abaixo da clavícula. Então, em fraturas de clavícula, nós temos esse nervo de uma importância muito grande. Quando nós queremos fazer um bloqueio para essa região, né, nós temos que ficar atento no nervo subclávio. Muito bem. Nas divisões, nós não encontramos, então, nada. Não há ramos nas divisões. As divisões anteriores, eles são flexoras e as divisões posteriores, eles são extensoras. Guardem esse detalhe. Fascículos. A divisão do tronco superior e médio vai formar, então, o fascículo lateral. Já as divisões posteriores vão formar o fascículo posterior e as divisões do tronco inferior vão formar o fascículo medial. Bom, na região do fascículo posterior, nós vamos ter
o nervo tóraco-dorsal, que ele vai inervar o latíssimo do dorso ou então o grande dorsal. Fascículo posterior, nós temos também os nervos subescapular, superior e inferior, que eles vão inervar a musculatura subescapular, né? E também do redondo maior. Do fascículo medial, nós temos o cutâneo medial do braço e o cutâneo medial do antebraço. Observe a importância desse nervo, né, que sai do fascículo medial. Observe bem a inervação, principalmente na região do cotovelo, do antebraço e na região medial do braço. E aqui nós estamos vendo, né, o peitoral lateral e o peitoral medial, que vai inervar a musculatura dos peitorais, né? Então, observe como é importante esse conhecimento, né? Tá? Então, nós estamos vendo aqui a artéria axilar, o nervo peitoral, que é ramo, né? O peitoral lateral, que sai do fascículo lateral, e o nervo peitoral medial, que sai do fascículo medial. Então, eles vão inervar essa região do peitoral maior e do peitoral menor. Muito bem. O nervo axilar, né? O nervo axilar, que ele é oriundo também do fascículo posterior. No fascículo posterior nós temos dois nervos, né? Que é o nervo axilar e o nervo radial. O nervo axilar, ele tem uma função muito importante nas cirurgias de ombro, né? Nas cirurgias de ombro. Observe a região que ele inerva. São regiões de colocação do catéter, né, do trocânter, do trocante que eles colocam nessa região. Então, observe essa inervação, que é muito importante para cirurgias de ombro junto com o supraescapular. Então, a inervação do axilar, do nervo axilar e do nervo supraescapular, eles têm uma função fundamental para cirurgias artroscópicas do ombro. Bem, o nervo radial ele inerva a musculatura extensora. Ele, na região do cotovelo, ele dá um ramo sensitivo, um nervo sensitivo radial, e dá um ramo profundo. Ele inerva o primeiro, segundo, terceiro e a metade radial do quinto dedo. A lesão do nervo radial é conhecido como munheca caída. Muito bem. E o nervo músculo cutâneo? O nervo músculo cutâneo ele sai do fascículo, né, lateral e vai inervar a região do cotovelo. E na região do cotovelo e os músculos, né, principalmente o músculo que faz o bíceps, né, que faz a flexão do antebraço no braço, na região do cotovelo ele vai se dividir e vai formar o nervo lateral. Ele vai ter vários ramos que vai dividir no nervo cutâneo lateral do antebraço. Então, o músculo cutâneo ele tem importância fundamental na região da musculatura do bíceps, fazendo a flexão do braço no antebraço e na divisão, que vai formar um nervo cutâneo lateral do antebraço, quer dizer, os ramos laterais. O nervo mediano. O nervo mediano, como nós já falamos, nós vimos, ele vai fazer a inervação da musculatura flexora.
Então, ele vai inervar os flexores, a região tenar, né? A região tenar e a região também do antebraço, da musculatura, né? Da musculatura flexora. E nós estamos observando, então, a, o nervo mediano, né? Então, o nervo mediano, ele vai, né, inervar a região tenar, né, e a região dos lumbricoides. A lesão do nervo mediano, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aquela mão símia, né? Aquela mão símia, que é a lesão do nervo mediano. Tenar. O nervo ulnar, né, que ele vem do fascículo medial, ele vai inervar, ele tem uma função principalmente na região, na região da mão. Então, ele vai inervar, né, o quarto, o quinto, quer dizer, o quarto dedo na região ulnar e o quinto dedo, né, na metade ulnar do quarto dedo e o quinto dedo. Tá? Na região, tanto, tanto na região dorsal como na região ventral. Né? Ele tem muita importância pela inervação que ele vai fazer dos interósseos. A lesão do nervo ulnar leva a mão em garra. Esta é o fim da segunda parte de anatomia, né, do plexo braquial voltada para anestesia regional. Quanto aos bloqueios, nós vamos fazer em outra parte. Agradeço bastante a atenção de vocês, espero que vocês tirem bastante proveito desse estudo da anatomia direcionada para anestesia regional.